Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, estou aqui para mais um vídeo, no qual hoje eu quero estar comentando com os irmãos um texto que, esse texto é muito usado pelos calvinistas, né? Para defender que Deus ele endurece o coração de quem Ele quer em relação à salvação. Ou seja, aqueles que Deus não tem pretensão de salvá-los, Deus endurece o coração deles. Então, o texto que é usado, porque aqui a minha intenção é ajudar os irmãos a refutar essa doutrina de demônios. É ajudar os irmãos a refutar e ver dentro da palavra de Deus que é doutrina de demônio mesmo. Aqueles que já estão cegos, vamos dizer assim, pedir a Deus, né? Orar para Deus tirar essa cegueira, porque às vezes não tem como você fazer nada. Mas os irmãos que têm a mente aberta, coração aberto, vai compreender. Ou seja, o texto que é usado é Lucas capítulo 8, versículo 10, que vai dizer assim. Primeiramente eu vou explicar o contexto, né? Quando Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho, as aves do céu veio e comeram, e eles não compreenderam. Então Jesus vai explicar essa parábola. Aí Jesus vai dizer a eles: a vós é dado o conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros não. Aos outros é falado por parábola, para que eles vejam, mas não compreendam, e ouçam, mas não dê ouvidos, ou compreendam, e não se convertam. E essa passagem que eles usam para dizer, né? Olha a passagem, está clara, né? Que Jesus ali falava por parábolas para que eles não se convertessem, eles não se salvassem crendo na palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, tem outros textos que nos mostram claramente a explicação, o porquê que Deus endureceu o coração deles. João, no capítulo 12, versículo 37 ao 40, vai falar deste mesmo povo, no qual Jesus está falando aqui a parábola do semeador, em Lucas, no capítulo 8, versículo 10. Então, João, o Evangelho de João, né, o João falando sobre isso, no capítulo 12, versículo do 37 ao 40, vai falar desse mesmo povo, que Jesus, ele estava ali pregando para eles, e João vai dizer, claramente, vai dizer assim que mesmo que Jesus pregasse, fizesse muitos sinais ali, eles não iam crer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Aí ele vai citar o que foi dito pelo profeta Isaías, que Deus endureceu-lhes o coração, fechou os ouvidos deles para que eles não compreendessem, fez com que eles ficassem cegos e não compreendessem, para que eles se convertesse, Deus o curasse, ou seja, eu o curasse, ele se convertesse. Lá ele cita para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Quer dizer o quê? Estava se cumprindo na vida deles o que foi dito pelo profeta Isaías. Que o coração deles foram endurecidos, ou estavam endurecidos por causa disso. E ele vai dizer outra passagem que foi dita por Isaías, que ele vai dizer assim: a quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Foi manifestado o braço do Senhor. Ele vai citar também falando da incredulidade. Quando nós analisamos o contexto de Isaías, nós compreendemos claramente, ou seja, Isaías no capítulo 6, porque a referência é de Isaías capítulo 6, versículo 10, versículo 9 e 10. Deus fala para Isaías e diz a eles, olha, diz a ele, endureça o coração do povo, fecha-lhes os olhos, para que eles não se convertam, tampa os ouvidos deles para que eles não se convertam, endureça o coração desse povo. Aí Isaías vai falar assim: Senhor, até quando eu devo fazer isso? Até quando isso vai acontecer? Aí ele vai falar: até que a cidade de Jerusalém seja completamente destruída, seja assolada. Porque ali era um limite que Deus estava dando pela sua incredulidade. Então, no contexto de Isaías, e você analisa o que estava acontecendo na época de Jesus, você já compreende. Por que que Deus endureceu o coração deles? Forma de punição, por causa da incredulidade. Quando Deus endurece o coração deles, Deus se estende o evangelho aos gentios. É por isso que o evangelho se estendeu aos gentios, porque eles rejeitaram, eles endureceram. Eles não aceitaram o Messias. João no capítulo 1, versículo 12, ele vai explicar: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas deu-lhes poder para que todos quanto crerem sejam feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí tá bem claro aqui que o evangelho se estendeu aos gentios. Qual é a razão
dele então endurecer o coração deles? Por que ele vai dizer a eles assim, olha, a vós é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros não. Mas é falado por parábola para que eles ouçam, mas não dê ouvidos, veja, mas não compreenda e não se converta. Porque no contexto ali, Deus endureceu o coração deles mesmo, por causa da incredulidade. É como uma forma de punição, Deus punindo. Não é de forma arbitrária. Deus olha e fala assim, não, esses aqui eu não quero salvar. Eu estou endurecendo o coração deles porque eu não quero. Esses aqui eu vou coagir eles. Esses que eu escolhi para salvação. Eu vou coagir eles a ser salvos. E os outros eu não vou coagir. Esses eu vou endurecer o coração deles. Não é assim, irmãos. Não é assim. Deus é forma de punição, porque Israel rejeitou o Messias. Israel rejeitou o Cristo. Então, forma de punição, Deus endurece o coração deles. E o evangelho se estende até nós, se estende aos gentios no mundo. Então, quando vê o contexto de Isaías e não analisa só aquele texto ali e aceita o contexto, porque infelizmente eles não aceitam. Às vezes ficou cego ali naquela doutrina ali que quer manipular textos, mas dentro do contexto é isso mesmo que aconteceu. Não foi porque Deus ele decidiu e ele faz isso com todas as pessoas. Não, não é assim. Esse caso foi isolado para Israel. Agora, não é todas as pessoas. Todas as pessoas Deus, não, esse aqui eu endureço, aquilo ali não. Tem muitas outras questões, não é só isso, mas eu quero explicar só essa questão, mas tem outras questões que vamos falar, que a Bíblia é clara. Eu quero estar falando sobre outras coisas em relação à depravação total. Eles falam, né, Efésios no capítulo 2, falando ali também, se a pessoa está morta em seus pecados, como que ela pode escolher a Deus? Eu quero falar sobre isso também no outro vídeo, para não ficar longo, que eu queria citar só isso mesmo. Então, esses textos falando de endurecer o coração a Israel, por exemplo, Deus endureceu o coração de Israel, o povo de Israel, é realmente por causa da sua incredulidade. O povo, sendo incrédulo contra Deus, ele endurece. Amém, irmãos? Então é só isso aí por enquanto. Eu quero fazer vídeos assim mais curtos, né? Às vezes longo fica cansativo, mas vou estar falando sobre essa questão mesmo. E aqui eu vou ajudar os irmãos a refutar mesmo, a compreender a palavra de Deus e refutar essas doutrinas de demônios aí, que às vezes a pessoa não tem muita compreensão e passa a acreditar ou aderir a essa doutrina. Eu já expliquei sobre isso, né? Que outros que quer, eu acho que a explicação é que quer acreditar, né? Outros é porque quer acreditar mesmo, né? Aí não tem solução. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos. Depois nós vamos continuar nos vídeos. Amém? Deus abençoe os irmãos.